Graça e paz, família renovada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos agora ter o nosso momento da palavra de Deus. E eu queria que você, nesse momento, colocasse seu coração nos céus. Que você se livrasse de toda distração, se possível. E eu queria que você orasse comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus, para que o Senhor possa ministrar em nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que a Tua palavra quer revelar a nós, a cada um, na sua individualidade, Pai. Que o poder transformador que há no Evangelho, ele venha penetrar no coração de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de começar a falar sobre a mensagem de hoje, eu queria compartilhar algo com os irmãos. Desde o ano passado, em meus momentos de orações, e também alguns momentos que nós tínhamos com algumas irmãs, nós nos reunimos de manhã para orar, para nos prepararmos para o culto das mulheres renovadas. E ali a gente estudava alguns textos bíblicos, alguns livros bíblicos, e eu sempre perguntava ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós nesse tempo? E a resposta do Senhor veio: alinhamento. E então eu comecei a buscar por isso, por alinhamento. E as mensagens e tudo aquilo que eu estudava e tudo aquilo que eu ouvia, Deus estava falando sobre alinhamento. E neste ano foi a mesma coisa. Eu fiz a mesma oração ao Senhor. O Senhor me respondeu que Ele queria alinhamento. Eu falei: Pai, o Senhor deseja que nós alinhamos o nosso coração ao Senhor. Eu entendi. E não somente isso, Ele me disse: eu desejo um coração puro. Então o Senhor deseja algo de nós. Esse ano Ele deseja que nós alinhamos o nosso coração, a nossa vida ao coração do Pai. E então essa mensagem, eu quero que ela traga alinhamento para o seu coração, para que você possa receber do Senhor respostas, direcionamento, para que você alinhe o seu coração à vontade de Deus, à vontade do Pai, para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele te encontre preparado para a sua volta. Amém? O que eu vou falar hoje, eu posso dar como um tema sobre um encontro transformador. Eu estava pensando sobre o que eu poderia falar e veio esse tema e eu comecei a estudar sobre essa história e essa história falou muito ao meu coração. E eu estava lembrando que na Bíblia, desde o início, quando nós lemos Deus, Ele tenta se relacionar com o seu povo. E o próprio Deus se relacionava com Adão e Eva. Na viração do dia, Ele se encontrava com eles. E a gente vê ali relatos na Bíblia de que Deus, Ele ia se encontrar com Adão e Eva. Imagina que encontro maravilhoso e transformador era esse. Você se encontrar com o Pai, o Criador, o Deus Supremo, poderoso. Era fascinante, eu acredito. Quem não queria ter um encontro como esse? Então, por mais que muitas coisas aconteceram, o pecado vinha e tirava o homem desse lugar de relacionamento, Deus vinha novamente e fazia com que o homem voltasse a se relacionar com o homem. E por toda a Bíblia nós vemos Deus trazendo o homem de volta para Ele, trazendo para relacionar, para mais próximo dEle. E através de Jesus, quando Jesus veio à Terra, Ele fez isso também por meio de Jesus. Ele enviou Jesus à Terra. E Jesus teve encontros maravilhosos com pessoas, com homens e mulheres como eu e você. E desses encontros, coisas transformadoras aconteceram. Milagres, sinais e maravilhas. Pessoas foram salvas por meio desses encontros. E hoje eu quero falar de um desses encontros. A Bíblia relata vários, mas eu quero me atentar a um só. Esse encontro, ele está em João 4. Eu não vou ler o texto todo, porque vai ficar muito extenso. Mas eu vou ler alguns
alguns textos chaves de onde nós vamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Então, João 4, vou começar aqui, capítulo 3. Se você tem sua Bíblia aí, você quiser ler, acompanhar, ou quiser anotar para depois você ler essa história, porque ela é fascinante, ela é maravilhosa. Então, eu aconselho a você anotar para você ler depois ela completa. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Presta atenção nessa palavra que Jesus diz: dá-me de beber. 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, me dá de beber dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Por enquanto nós vamos ler até aqui. Embora o texto ele não termina aqui, mas nós vamos atentarmos a esses textos que nós lemos. E eu queria com você criar aqui uma história. Vamos imaginar essa situação. Eu queria que você imaginasse essa situação de Jesus caminhando, chegando até essa cidade, e ele cansado, viu um poço com muita sede, assentou ali ao lado desse poço, e de repente aparece uma mulher. Essa mulher vem tirar água, e o horário era o meio-dia, o sol estava forte, e não havia mais ninguém para retirar água nesse local, nessa hora. Mas aquela mulher estava ali. O interessante é que Jesus, quando ele estava caminhando para ir para Galileia, a Bíblia diz assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Se nós formos estudar sobre os judeus e sobre os samaritanos, eles odiavam uns aos outros. Então, esse caminho que Jesus fez, ele era assim o mais curto, passar por Samaria. Mas pelos judeus, eles não passariam de jeito nenhum por esse caminho. Eles contornariam por outros caminhos, porque haviam 3 caminhos para que eles pudessem passar. Então esse era o caminho menos provável para um judeu. Mas Jesus, ele tinha um plano, um propósito. E por isso ele decidiu passar por aquele lugar. E então Jesus está ali, naquele poço sentado, e aparece uma mulher. Agora vamos imaginar sobre essa mulher. O porquê? Porque ela estava ali ao meio-dia para retirar água, sendo que o horário certo das pessoas, das mulheres, retirar água, ou era bem cedinho, ou era ao entardecer, porque o sol estava mais fraco e era mais fresco. Mas ela não. Ela estava ali num horário onde ninguém estaria. Essa mulher, provavelmente, ela não se relacionava com outras pessoas. Ela era desprezada pela sociedade,
Porque como a Bíblia disse, que ela mesma disse com a sua própria boca, ela já tinha 5 maridos. Então ela era uma mulher que talvez era julgada, e onde ela passava, os olhares que as pessoas colocavam nela era de julgamento. Então certamente ela se sentia mal ao estar no meio das pessoas, e ela não queria isso. Então ela procurava um momento que ninguém estava ali, para que ela pudesse ir lá buscar água. E nesse momento propício, que eu falo que foi um momento certo, preparado por Deus. Esse momento estava na agenda de Deus, na agenda dos céus. Porque Jesus, ele sabia, ele tinha um propósito de ir ali naquela cidade para se encontrar com essa mulher. Porém, ele não sabia que seria ali naquele poço. Mas Deus, ele marcou o encontro perfeito para que tudo isso acontecesse. E quando Jesus chegou ali, interessante que ele pede para os discípulos ir para a cidade comprar alimento. Olha só, se eles odiavam os samaritanos, imagina, eles não comiam nada que eram deles. Mas Jesus já estava planejando tudo, ele não queria que os discípulos ficassem ali, porque sabia que talvez eles impediriam de que Jesus tivesse essa conversa com essa mulher. Então os discípulos vão comprar alimento e Jesus fica ali para que ele possa trazer uma mensagem de salvação, trazer uma mensagem para o coração dessa mulher e sem que ninguém atrapalhasse. E aí Jesus começa um diálogo com essa mulher. E nesse diálogo ele diz assim: disse-lhe Jesus, na parte B do verso 7, dá-me de beber. E aí essa mulher samaritana, ela fica meio que pasma, e ela diz, mas como assim um judeu falando comigo? Porque ela sabia dessa rixa que existia. E então ela fica perplexa, porque um homem está conversando com ela. Ele não está desprezando, ele não está humilhando, ele não está acusando, ele está apenas pedindo de beber. Mas ela, assustada, diz assim: como? Você vai beber na minha cuia? Você vai se tornar imundo. Mas para Jesus isso não importaria, porque ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com aquele encontro, com aquilo que traria através daquela conversa, daquele diálogo com aquela mulher. E todas as ações de Jesus, ele tem uma intenção. Então nós vamos ver que todas as conversas que Jesus teve com essa mulher foi intencional, porque ele queria preparar o solo do coração dela. Ele queria trazer entendimento para o seu coração, para que ela pudesse entender o que Jesus queria fazer na vida dela. Então ele prepara o solo do seu coração com algumas perguntas, e ali ele começa a ministrar no coração dela. E muitas vezes eu aprendo aqui que Jesus, ele quer trabalhar na nossa vida, mas nós não temos nosso coração aberto. O nosso entendimento ele é falho, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais, e por conta disso nós acabamos que não entendemos os propósitos de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso nós precisamos pedir: Senhor, alinhe os meus pensamentos, o meu entendimento com os céus, para que aquilo que o Senhor está fazendo na terra, está fazendo na minha vida, na minha família, independente de qual seja a situação, eu possa entender e compreender. Amém? E aí Jesus segue, eles seguem na conversa, e eu quero continuar falando dessa mulher. Essa mulher, ela provavelmente vivia em isolamento. Nós estamos vivendo isolada por um motivo, mas ela vivia isolada porque ela tinha um pecado, e esse pecado ela era acusada por todos. Nós não estamos isolados por um pecado, nós estamos isolados para nos guardar, para nos proteger a vida. Mas essa mulher não. Provavelmente ela não tinha amigos, ela não tinha com quem desabafar, e
eu acredito que dentro de si havia um vazio tão grande que ela chegara a ter uma depressão. Porque imagina uma pessoa que não pode se relacionar com ninguém, que tem que sair escondido, e que tem um vazio que nós vemos aqui, que esse vazio dela, ela tenta preencher por homens, por coisas que o mundo, por prazeres. Então eu acredito que essa mulher tinha um vazio tão grande dentro de si, que causaria dores emocionais, depressão, ansiedade, ou seja lá qual for, pelo fato dessa vida que ela vivia. E Jesus sabia que essa mulher tinha um anseio. Ele sabia que dentro dela existia algo no qual ela buscava e no qual ela ia e tentava se alimentar dos prazeres, mas nada preenchia o coração dessa mulher. E Jesus tinha ali a resposta para seu coração, para o seu anseio. Ela tinha um anseio, um desejo, mas ela buscava em lugares errados. Você sabe quando você está com um desejo de algo? No meio da tarde, dá uma fome e você fala assim, nossa, eu estou com vontade de comer algo, mas eu não sei o que é. Aí você fala, vou na padaria, e lá eu olho a vitrine e vejo o que eu estou com vontade. E você acaba, compra, come alguma coisa, mas não é aquilo, mas tudo bem, te encheu, mas não é aquilo. Você consegue entender que muitas vezes nós temos anseios, nós procuramos por algo que venha matar a nossa sede, a nossa fome, e nós procuramos qualquer coisa, porque nós estamos cegos, nós não queremos abrir os nossos olhos espirituais para ver aquilo que Deus tem para nós. E desejos e anseios da alma são assim, eles fluem de dentro de nós, e se nós não tivermos um discernimento espiritual, nós vamos buscar em lugares errados, e isso pode nos comprometer, isso pode nos prejudicar e até mesmo nos escravizar, porque quando nós buscamos nos lugares errados e nós não temos a resposta, a solução imediata daquilo que nós queremos, nós continuamos na busca e isso vai nos escravizando cada vez mais. E então eu queria compartilhar com os irmãos sobre algumas falas de Jesus que me chamou a atenção nessa história. A primeira fala de Jesus é quando ele oferece água viva para essa mulher. No verso 10, 13 e 14, se você ler aí, ele vai falar, ele vai dizer para ela que ele tem a água viva para oferecer para ela. É claro que Jesus está aqui falando por metáfora. E talvez nós não entenderíamos se ele falasse para nós nas circunstâncias que nós vivemos hoje, porque nós temos água na torneira de casa, na geladeira, no mercado, onde nós quisermos. Mas a pessoa que mora num lugar árido, num deserto, e ela só tem água quando ela precisa, e ela só pode beber quando ela precisa, está com muita, muita sede, ela sabe o valor da água. Então, Jesus está falando de uma forma com que essa mulher, ela entende. E sabe quando você está com muita, muita sede? Como no caso dessas pessoas que talvez vivem em lugares que não tem água, e quando ela bebe aquele gole de água e aquilo desce e vai satisfazendo e trazendo uma satisfação maravilhosa. Era isso que Jesus estava querendo dizer para essa mulher. Que aquilo que ele tinha para ela ia trazer uma satisfação na sua alma por completo. E essa satisfação não era só espiritual, era física, era também externa. Ela experimentaria uma alegria mesmo com as circunstâncias ruins acontecendo, ela seria satisfeita nele. E é isso que Jesus também tem para nós. Ele tem a satisfação para nos dar. E agora eu te pergunto, você tem buscado satisfação em algum lugar, em alguma coisa, em alguma pessoa? Porque, meu irmão, nós temos a tendência de buscarmos nas coisas respostas para nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos que isso é um anseio nosso, um anseio da nossa carne, e nós procuramos e buscamos nas coisas e nas pessoas resposta para nós,
Pode ser num trabalho, pode ser num estudo, pode ser num filho, pode ser em algo que você tenha buscado, desejado. E você fala assim, eu só vou ser satisfeita quando eu tiver isso, eu só vou ser satisfeita quando eu conseguir resolver isso, quando eu tiver condições de comprar isso. Você já se deparou com essa situação? Isso se chama insatisfação. E Jesus, Ele está aqui para nos dizer que Ele quer ser a sua satisfação. Mas primeiro, você tem que colocar o seu coração nele. Porque senão nada adianta. Tudo que você buscar, nada vai te satisfazer. A sua satisfação só será completa se antes de qualquer coisa, Ele for o primeiro. Acredito que a maioria de nós, muitas vezes, não conseguimos definir, reconhecer qual é a verdadeira sede da nossa alma. Porque a gente, às vezes, nos preocupamos com tantas outras coisas e a gente nunca parou para pensar qual que é a satisfação da minha alma. O que é que eu desejo, o que é que eu faço, o que é que eu busco para que eu satisfaça a minha alma. E eu falo isso espiritualmente. Falo isso para nós cristãos. Será que nós temos pensado naquilo que nós precisamos para preencher-nos, para que nós sejamos satisfeitos no Senhor? E muitas vezes nós acabamos fazendo coisas que não são direcionadas por Deus. Então, por isso, nós precisamos desse entendimento espiritual para que o Senhor possa nos colocar, nos alinhar na sua vontade. Sabe, tem uma mulher que chama Sophia Loren. Uma vez ela disse assim, que ela teve tudo, ela teve prêmios, casamentos, mas mesmo assim, na sua vida existia um vazio impossível de preencher. Todos nós vivemos em função de alguma coisa. Todos nós buscamos por algo, mas Jesus nos alerta que se Ele não for a coisa que nós buscamos, isso vai trazer decepção para nós. Nós vemos tantos famosos e muitas declarações deles são que eles não são satisfeitos e não são felizes, embora eles tenham tudo que o dinheiro pode comprar. E aí está mais uma resposta que Deus está dizendo. A satisfação do homem não está nas coisas, está em mim. E agora Jesus ele parte para a próxima pergunta, que ao contrário do que muitos dizem, quando ele diz assim, a segunda fala de Jesus que me chamou a atenção, quando ele diz assim, e disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. As pessoas podem dizer, nossa, Jesus estava querendo humilhar essa mulher. Estava querendo dizer, olha, mais uma vez, quem é você? Não, mas Jesus não estava querendo fazer isso, porque Jesus ele sempre é intencional e ele sempre age com cura, libertação e não para trazer vergonha. E aí essa mulher ela confessa, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, não tem marido, porque aquele que você está também não é seu. Porque ele diz assim, ó, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens, não é teu marido. E isso disseste com verdade. O que Jesus queria tirar dessa mulher era a verdade, e ela falou. E o que Jesus também queria é que ela confessasse o seu pecado. Porque a Bíblia diz assim, que quando nós confessamos o nosso pecado, nós somos perdoados. Então nesse momento Jesus estava liberando ali sobre ela o perdão sobre os seus pecados, porque ela foi verdadeira e sincera. E ela confessou quem ela era. E isso Jesus fez também propositalmente, para que ela pudesse começar a entender aonde Jesus queria chegar com essa história. Para que ela pudesse entender, poxa, eu já tive 5 maridos. E até agora eu não fui satisfeita, nada me satisfez. Então Jesus estava ali trabalhando nessa conversa com essa mulher, para que ela pudesse entender aquilo que ele queria falar no seu coração.
E Jesus também queria que ela confessasse seu pecado, para que ela fosse liberta e curada. Porque a palavra de Deus também diz assim, que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. E como eu disse antes, talvez essa mulher tinha alguma depressão, talvez ela tinha algum problema emocional devido a esse pecado. E que neste momento que ela confessa que ela é uma pecadora, Jesus traz perdão e também cura, e Ele restaura a sua identidade. A terceira fala de Jesus, que também me chamou a atenção, e é uma das partes mais bonitas e que muitas pessoas gostam da Bíblia, onde Jesus fala assim, no verso 23, quando ela pergunta sobre aonde devemos adorar, se é no monte, se é em Jerusalém. E Jesus dá a resposta para ela que, mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa mulher, ela estava compreendendo ali o que Jesus estava fazendo na sua vida. E ali ela queria saber, então, como eu posso dar a minha adoração? Como eu posso oferecer a minha adoração? E ela queria ser ensinada por Jesus. E Jesus traz a lição maravilhosa ao seu coração. E Ele diz a ela que para que ela pudesse oferecer a verdadeira adoração, que o culto verdadeiro, ele é feito em espírito e em verdade. Ele é bíblico, ele é em verdade. Ele deve estar dentro daquilo que Deus diz, dentro dos padrões bíblicos. E ele também é espírito, que ele é por dentro, ele deve ser sincero. Porque não adianta nada nós levantarmos os nossos braços, dizer que somos cristãos, adorarmos a Deus por fora, mas por dentro não é nada daquilo que o Senhor se agrada. Então Deus fala que a verdadeira adoração, ela precisa ser sincera, do Espírito, e ela também tem que ser em verdade. Passando para a outra fala de Jesus que me chamou a atenção, é quando Jesus, ele se revela a ela. Isso é muito lindo mesmo, porque por poucas pessoas Jesus se revelou. Alguns o conheceram como o Messias, o Filho de Deus. Alguns outros, ele se revelou. E ele se revela a ela dizendo aqui, disse-lhe Jesus, eu o sou, o que falo contigo. Ele estava dizendo assim, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o verbo vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou rios de água viva, eu sou tudo o que você precisa, eu estou aqui diante de você. E aquilo deixa com certeza aquela mulher maravilhada. E essa mulher, ela fica perplexa com essa mensagem de salvação. A mensagem de salvação foi como uma flecha certeira no seu coração. E essa mulher, ela ficou tão extasiada, tão feliz. E ela queria, como uma boa notícia que você recebe, você quer espalhar, sabe? Aquela mulher também queria isso. E o que ela fez? Ela voltou correndo para a sua cidade. Um lugar onde ela não saía, de onde ela ficava escondida, ela voltou e ela anunciou para todos aquilo que Jesus havia feito na sua vida. E as pessoas acreditaram nela, isso é mais incrível, porque antes ela era uma mulher desacreditada. E as pessoas acreditaram nela, ouviram a sua palavra e foram junto com ela. E através dessa mulher, no verso 39, fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher não escondeu nada de Jesus, e ela não escondeu nada das pessoas. E ela, ao confessar às pessoas e dizer o que Jesus falou para ela, o que Jesus revelou a ela, o que ele fez e o que ela gostaria que ele fizesse também na vida deles, dos samaritanos. E então eles
acreditaram na sua palavra e foram se ter com Jesus. E essa mulher, a partir desse momento, ela tornou a maior missionária da sua cidade. Ela nunca mais parou de falar de Jesus. Ela nunca mais parou de falar daquele que salvou, que limpou as suas vestes, que trouxe vida, que trouxe restauração, que trouxe identidade, cura, libertação para a sua vida. E uma quinta e última fala de Jesus que me chama a atenção e que é muito especial, que fez o meu coração, quando eu estudava, encher de alegria e de regozijo, e eu não aguentei e glorifiquei ao Senhor, foi quando Jesus disse assim, na hora que ele estava sentado, lembra no início? Ele pede, dá-me de beber. E olha só, Jesus estava com sede. O que é que trouxe salvação para essa mulher? Foi a sede de Jesus. Porque quando Jesus chegou e ele sentou ali do lado daquele poço e ele estava com sede, e neste encontro ele disse, eu tenho sede. Então a sede de Jesus fez com que eles se encontrassem e começassem esse diálogo. E através disso, essa mulher recebeu salvação. Mas essa não foi a última vez que Jesus disse, tenho sede. Essa não foi a última vez que Jesus disse, tenho sede. Olha só, na cruz, minutos antes de morrer, Jesus também disse, tenho sede. Mas essa sede que ele estava se referindo não era sede física de água. Jesus, ele estava ali experimentando a perda do relacionamento dele com o seu Pai. Porque ele estava levando sobre si todas as nossas enfermidades, o nosso castigo, tudo aquilo que nós merecíamos. Ele estava carregando o nosso pecado e nisso ele estava sendo excluído do relacionamento dele com o Pai. E o Pai, que era a fonte de água viva, então já não jorrava mais para ele. E então Jesus estava experimentando essa sede. Uma sede suprema, torturante, mortal e eterna, da qual a pior morte por desidratação não é nem comparada por essa sede que Jesus experimentou. E quando ele experimenta essa sede, isso é para que nós pudéssemos sermos satisfeitos espiritualmente. Era para que nós pudéssemos receber dessa fonte, dessa água. Era para que nós pudéssemos receber no lugar de Jesus essa água que jorrava direto do trono de Deus. E então a nossa sede espiritual, ela foi satisfeita por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício. E por isso nosso coração, ele deve se voltar em adoração a Jesus com alegria. E por isso nós devemos fazer como essa mulher samaritana. Não devemos guardar para nós essa mensagem. Nós temos que compartilhar essa mensagem com todas as pessoas. Para que a mesma coisa que aconteceu na vida dessa mulher aconteça na minha, na sua, na nossa casa. E agora eu queria concluir com vocês sobre algumas lições especiais dessa história. E eu queria dizer algo, que Jesus, ele deseja se encontrar com você. Você conhece Jesus verdadeiramente? Jesus, ele quer se revelar para você, para que você não apenas o conheça por ouvir falar, mas que você o conheça por você passar tempo com ele, para que você o conheça como o Messias, o Filho de Deus, aquele que pode trazer transformação na sua vida. E ele faz um convite hoje para você. Eu desejo encontrar-me contigo. Você está preparada para este encontro? Um encontro com Jesus, ele traz alinhamento para a nossa vida. Lembra quando eu falei no início? Deus, ele quer alinhar a nossa vida, a nossa mente aos céus, ao coração de Deus. E um encontro com Jesus vai trazer esse alinhamento que nós precisamos. Jesus, assim como com aquela mulher,
Ele quer te dar uma identidade. Aquela mulher revelou o seu pecado. E ela, ao revelar o seu pecado, dizendo que ela era desprezível para a sociedade, as pessoas não rejeitavam, ela sabia que ela não era amada. E Jesus trouxe uma identidade para aquela mulher, dizendo que ela era amada e perdoada. Da mesma forma, Jesus, Ele quer também trazer essa identidade para você. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quem você é em Deus, Ele quer dizer hoje para você: você é minha filha, você é meu filho amado. E tudo aquilo que você fez, eu jogo no mar do esquecimento. Eu perdoo os seus pecados e te dou uma nova vida, uma chance de você viver uma linda história comigo. Jesus trouxe de volta dignidade, valor. Ele mudou a reputação daquela mulher. Ele tornou ela uma verdadeira adoradora. Ele ensinou ela os princípios da adoração. E encheu o coração daquela mulher de gratidão, de alegria, que a tornou uma missionária, uma mulher que não se conteve apenas em receber, mas ela também quis repartir daquilo que ela recebeu do Senhor. Será que nós estamos também repartindo daquilo que nós recebemos do Pai? Nós recebemos tantas bênçãos, nós somos tão abençoados. E nós precisamos fazer como essa mulher, repartir com as pessoas, para que elas recebam essa mensagem transformadora e que essa mensagem alcance o mundo todo. Jesus, Ele perdoou os pecados íntimos daquela mulher, na qual ela mesma confessou. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados para Deus e Ele vai nos perdoar. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa confessar os seus pecados a Deus. Se você quer receber o perdão dEle, confesse os seus pecados ao Senhor. E com certeza Ele vai te trazer o perdão. E esse perdão vai trazer alívio para a sua vida. Vai trazer cura para a sua vida. E a Bíblia também diz que nós devemos confessar os nossos pecados para as pessoas contra quem nós cometemos pecados. Ou para líderes ou alguém que você confia, que vai te aconselhar espiritualmente. E isso está em Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Jesus, ao conversar com aquela mulher, e ela, ao confessar o seu pecado, Ele curou ela. Jesus quer te curar. Talvez você tenha uma enfermidade, uma doença. Talvez você tenha algo emocional que nada resolve. Mas ao confessar esse pecado que você tem guardado aí, o Senhor pode trazer cura sobre a sua vida. E é isso que Ele quer. Ele quer que nós sejamos curados, sarados, limpos e perdoados. Confesse o seu pecado e seja perdoado para que você possa receber a cura do Senhor. Jesus então mudou a identidade daquela mulher de desprezível para amada, perdoada e aceita. E é isso que o Evangelho faz. Jesus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, Ele prefere aquelas que todos desprezam para refazer, para erguer, para mudar a história. Jesus mudou a história dessa mulher. Ele quer mudar a minha, Ele quer mudar a sua história e a da sua família. Jesus, Ele é capaz de mudar rota, enfrentar desafios para se encontrar com você. E o que você é capaz de fazer para se encontrar com Ele? Você é capaz de tirar um tempo do seu dia corrido para se encontrar com Ele? Você é capaz de deixar de ir a algum lugar onde todos vão estar se divertindo para se encontrar com Ele? Você é capaz de enfrentar algum desafio, algo que você corra risco para se encontrar com Ele?
Sabe, quando Deus, ele passava ali na viração do dia para se encontrar com Adão e Eva, todos os dias ele fazia isso, ele tinha um encontro marcado. Jesus, ele também tem um encontro marcado conosco, comigo e com você. Talvez você não saiba, mas ele tem. Sabe aquele lugar que um dia você se ajoelhou e começou a orar, a chorar e clamar e começou a sentir a presença do Pai e não voltou mais? Jesus vai naquele lugar todos os dias para te esperar. Todos os dias ele vai lá para ver se você está lá, para que ele possa ter um encontro com você. Então, ele está perguntando: quando nós vamos ter o nosso encontro novamente? E se você que nunca teve um encontro com Cristo, e se você que talvez fala assim: mas eu tenho tantos pecados, como eu vou falar com Jesus? Como eu vou me encontrar com Ele? Eu não sou digna de me encontrar com Ele, eu não sou digna de me colocar diante dEle. E aí você faz como Adão e Eva, você se esconde e você remenda uma folha de figueira e coloca no seu pecado, sobre o seu pecado, e você se esconde de Deus. Saiba que Jesus, ele não está preocupado com isso. Ele quer apenas que você vá até o lugar do encontro com Ele, mesmo com o seu pecado. Porque é ali onde ele vai falar com você, onde ele vai tratar com você. Jesus quer tirar essas folhas de figueira que você colocou sobre o seu corpo. E ele quer substituir pelo couro do Cordeiro, que é o próprio Cristo. Ele quer te justificar. E a justificação, nós sabemos que é Jesus te vestindo dele mesmo. Para que quando Deus olhe para você, Ele não te veja como pecador, mas Ele te veja como alguém perfeito, limpo, santo, puro, perdoado. E é isso que Jesus deseja fazer hoje com você. E o meu apelo é isso: que você deseje ter um encontro com Cristo, que você volte às velhas práticas da oração, que você volte para o Senhor, que você alinhe a sua mente, o seu coração ao Senhor. Que você, agora que nós estamos sem participarmos dos cultos, que você na sua casa ofereça o seu culto, que você marque encontro com o Senhor no seu quarto, feche a sua porta e se coloque diante dele em oração. Que você coloque os seus pecados, que você confesse a Ele, para que Ele possa trazer o perdão, restauração sobre você. E se você que ainda não é salvo, não aceitou a Cristo como seu Salvador, Ele deseja ter um encontro contigo. E Ele está pronto para te ouvir. Aonde você estiver, você pode declarar, você pode falar com Ele, que Ele quer te ouvir. E aqui eu fecho com vocês essa mensagem. E peço para que o Senhor ministre no seu coração tudo que foi falado aqui. E que durante essa semana você venha pensar e meditar sobre essa mensagem. E pedir para que o Senhor, Ele mova o seu coração em direção ao coração dEle. E traga esse alinhamento dos céus sobre você. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar para fazer uma oração comigo. Feche seus olhos, se você está na sua casa, vendo pelo celular ou televisão, mas se você está ouvindo pela rádio, apenas ouça e ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem que o Senhor, ó Deus, revelou a nós, por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Por aquilo, ó Deus, que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Deus, nós queremos colocarmos diante de Ti a nossa vida, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, que nós sejamos, ó Pai, puros e sinceros como a mulher samaritana. Que nós confessamos os nossos erros e falhas diante do Senhor para receber perdão e cura.
Deus, nós queremos nos alimentar da Tua água, a água da vida, a água eterna, a água, Deus, que traz satisfação que o mundo não pode nos oferecer. Deus, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Nós queremos saber, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Pai, que em nome de Jesus, em cada lar, em cada coração, essa mensagem venha, ó Deus, trazer transformação, assim como trouxe na vida dessa mulher. E que nós não ficamos calados, que nós não ficamos mudos diante dessa mensagem, mas que nós proclamamos ela para todas as pessoas. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigada por você ter nos acompanhado, participado até o fim.